Olá, meninas! Tudo bem com você? É a sua primeira vez aqui no canal? Seja muito bem-vinda. Se inscreva e junto ali seleciona todas as notificações do sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Peço para todos vocês que sempre deixem um like, porque assim o YouTube indica esse vídeo para outras mulheres. E sempre tem uma mulher precisando ouvir a palavra de Deus, não é verdade? E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre uma das personalidades femininas da Bíblia, que é a juíza Débora. Antes de falarmos sobre Débora, eu quero conversar um pouco sobre o meu dia. Hoje pela manhã eu saí fazer as compras para o aniversário do meu filhinho, Igor Miguel. Cheguei em casa, já tinha adentrado a tarde. E ainda quero fazer umas limpezas por aqui, umas faxinas, porque realmente preciso fazer, preciso deixar em ordem. Mas como está um pouco nublado, eu vou aproveitar esse momento para regar as minhas plantinhas. De vez em quando eu planto alguma coisa aqui no quintal. Embora que quem fez a maior parte da plantação foi meu esposo, porque eu ainda estava em recuperação da cirurgia. Mas eu plantei os pezinhos de salsinha e alguns de cebolinha. Tá uma graça. Também ele plantou alguns pés de couve para mim, que os pulgões haviam comido toda a minha couve, estava bem feinha. Agora nós teremos couve nova em breve. Para isso tem que regar, né? Lembram que eu tinha uma plantinha pendurada na sala, no canto ali em cima do sofá? Então, um belo dia resolvi tirar a plantinha para tomar água da chuva. E ela caiu, se estatelou toda no chão, quebrou, ficou toda feinha. E eu coloquei ela lá fora para se recuperar. E agora eu quero transferir para esse vaso redondinho, porque ele é mais adequado para pendurar ali na sala. E eu quero tentar fazer isso ainda de dia, mas tem a limpeza, então eu tô um pouco confusa hoje. Ao mexer eu percebo que eu tenho que dar um trato especial para ela, então eu vou fazer a limpeza lá dentro e depois, mesmo que seja de noite, eu volto aqui para finalizar esse vaso e eu quero levar essa planta para dentro novamente. E fique aqui comigo na jornada de hoje de limpeza, organização de casa e conversa sobre mais uma mulher da Bíblia. No meio de um livro caracterizado principalmente por atividade de homens, nós encontramos essa personalidade marcante, politicamente poderosa, que é a juíza Débora. Seu papel e posição naquele momento da história foram muito importantes. Certamente, esses capítulos têm implicações para o nosso entendimento do plano de Deus, tanto para homens como para mulheres. O registro está constando lá em
Juízes capítulo 5, versículo 15, Juízes capítulo 4 e 5. Débora, por certo, foi uma mulher extraordinária. Para ter sido aceita como juíza sobre toda Israel numa época extremamente patriarcal, em que as mulheres não possuíam direito de expressão. Em todo o Antigo Testamento, ela é a única mulher que, com sua força de caráter e capacidade, alcançou posição de liderança na proporção que o livro de Juízes descreve. A história de Débora começa como muitas das histórias do livro de Juízes. Os israelitas pecaram contra o Senhor e ele os rendeu ao rei Jabim de Canaã. Isso perdurou por 20 anos, até que os israelitas clamaram ao Senhor por ajuda. Naquela época, Débora liderava Israel como juíza. Ela ordenou a Baraque, um comandante do exército de Israel, que fosse lutar contra o exército de Jabe, liderado por Sísera. Baraque disse que só iria se Débora fosse com ele, e ela concordou. Mas disse-lhe Baraque que a honra não seria dele, porque o Senhor entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. Quando o exército de Baraque avança, o Senhor derrota o exército de Sísera, e este foge a pé. Sísera vai para a tenda de Jael, a esposa de Éber, porque havia uma aliança entre o rei Jabim e a família de Éber. Jael, por sua vez, convida Sísera a entrar e serve-lhe refrescos. Sísera estava tão exausto que acabou adormecendo. Usando da circunstância, Jael pegou um martelo e cravou uma estaca na têmpora de Sísera, matando-o. Os israelitas lutaram contra o rei Jabim até destruí-lo. Débora e Baraque cantaram uma canção de louvor e Israel teve paz por 40 anos, conforme está registrado em Juízes 5:31. Não importa a época, o que a Bíblia nos ensina é que Deus tem o controle de todas as coisas, sempre em suas mãos, pois Ele é onisciente. Deus pode usar quem quiser, independentemente do sexo. Débora não era o plano B de Deus para a salvação de Israel, ou uma líder para quando ele não conseguisse encontrar um homem qualificado para executar uma certa tarefa. Não, sua feminilidade era mesmo o ponto. Ao selecionar essa mulher não apenas como sua juíza, mas como sua porta-voz, Deus estava mostrando mais uma vez que Ele ama usar as coisas que o mundo considera fracas, como seu meio de envergonhar os fortes. Visto por essa perspectiva, Débora foi, na verdade, a mais qualificada dos juízes, especialmente do ponto de vista moral. O texto mostra sua atuação em obediência ao Senhor, ao contrário de Gideão, Jefté e até mesmo de Samuel. Débora nunca falhou em seu compromisso com o Senhor e com o seu comando. Cabe a nós, mulheres cristãs, olhar para o exemplo de Débora e reconhecer que foi o Senhor que a colocou naquela posição e tarefa. O Senhor não a menosprezou por ser mulher, ao contrário, colocou ela em posição de destaque. E Débora, por sua vez, desenvolveu uma profunda dependência de Deus. Ao longo das Escrituras e da história, Deus levantou mulheres em posições de liderança e usou seu intelecto, força de vontade e características exclusivamente femininas para executar o seu propósito soberano, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Deus se agradou em usar essas mulheres como seus instrumentos. Diante disso, não ousamos assumir a posição de ser mais sábias do que Deus. Precisamos ter cuidado para não desenvolvermos um legalismo tão amplo que desencorajemos, desestimulemos ou envergonhemos as Déboras em nosso meio. E tem muitas. Existem algumas mulheres que Deus equipou para a liderança no seu reino e na esfera pública.
Tais mulheres devem ser ativamente encorajadas a buscar e usar os seus dons concedidos por Deus. Fazer o contrário pressupõe que sabemos mais do que o próprio Deus. A história de Débora não estaria completa sem o reconhecimento de Jael, outra mulher que assumiu literalmente sua posição na história. Jael estava no lugar certo, na hora certa, e fez o que sabia que tinha que fazer. Débora chamou a Jael de a mais abençoada das mulheres que habitam em tendas. Você já parou para pensar que Jael era uma dona de casa e foi usada para vencer a guerra, usada verdadeiramente por Deus, naquilo que ela passou parte de toda a sua vida fazendo, colocando estaca e tirando estaca. Talvez você pare e pense, nossa, que atividade inútil. Colocar estacas, bater estacas com o martelo. Mas o fato de Jael ser muito boa em colocar estacas e, enfim, bater essas estacas com o martelo, fez com que ela fosse certeira no momento que foi necessário colocar uma estaca em Sísera, na cabeça dele. Teria que ter sido certeira, né? À medida que aprofundamos nosso relacionamento com Deus, Ele nos guiará com clareza em torno do nosso chamado para esta temporada de trabalho no reino, como mulheres seguidoras de Cristo. Embarquemos nessa jornada emocionante de servir ao Senhor aqui na terra, onde quer que o Senhor nos tenha colocado. Aceitemos o desafio de sermos uma luz nas trevas. Carreguemos a fé de que este mundo precisa da esperança viva que é Jesus Cristo. A palavra de Deus não pode ser limitada. A presença de Débora e a atividade ordenada por Deus nesse texto desafia todas nós a um compromisso mais profundo com a centralidade da palavra de Deus e ao seu chamado. Que o Senhor nos coloque em posições chaves nas várias esferas da sociedade para nós podermos transformá-la. E se o Senhor nos colocou e está nos treinando dentro da nossa própria casa, como donas de casa, fiquemos atentas. Que sejamos melhores, todos os dias procurando melhorar. Que possamos entender que uma mulher empoderada não é uma mulher que está em desobediência ao Senhor, ao contrário. Vemos Débora sendo uma mulher verdadeiramente empoderada e agindo em total conformidade com a vontade do Senhor. Isso nos torna mulheres verdadeiramente empoderadas, importantes. Somente fazendo a vontade do Senhor é que nós seremos vitoriosas em nossos lares, em nossas batalhas, no nosso chamado como mulher cristã. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao Rei, Rei Jesus, Rei Jesus. Kommt, wir preisen unseren Gott. Kommt, wir preisen ihn, den Herrn, den König Jesus.
Agora eu vou terminar de arrumar minha plantinha, colocar um adubo. Ah, meninas, se vocês estiverem curiosas, esse adubo aqui que eu coloquei é casca de ovo. Você vai juntando, depois quando você fizer um bolo, seca bem sequinho no forno e só triturar num liquidificador, bem trituradinha, ela vira um pó. Aí você coloca num potinho e depois você coloca uma meia colher de sopa assim, não coloca direto na raiz, nem na base da planta, mas coloca em volta assim na terra, uma meia colher de sopa espalhadinha e vai molhando com água, que daí isso vai vitaminando a sua plantinha, dando mais força para ela. É bem rico em nutrientes para as plantas. Kommt, wir preisen unseren Gott. Kommt, wir preisen ihn, den Herrn, den König Jesus, den König Jesus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao Rei, o Rei Jesus, o Rei Jesus. Ich verehre dich, mein Herr, König der Gerechtigkeit, denn du starbst am Kreuz für mich, hast mich befreit. Adorai o meu Senhor, Rei da minha salvação. Foi pra cruz, morreu por mim, me libertou. Rei Jesus, König Jesus, König Jesus, E você já deixou o like, se inscreveu, ativou o sino? Eu espero que sim, e espero também que vocês tenham gostado dessa nossa conversa sobre Débora, essa conversa de hoje. Eu encontro você no próximo vídeo. Fiquem todas com Deus, um beijo e tchau, tchau.